Contraponto Cultura desta semana está começando e o assunto é o filme Elysium, do diretor Neil Blomkamp. E nós vamos aqui conversar sobre esse filme com o nosso amigo aqui da TV Comunitária, o Dr. Dierle Nunes, que está aqui mais uma vez para discutir com a gente um tema cultural. Dierle, obrigada por ter vindo. De novo, os programas que a gente grava aqui com o Dr. Dierle sempre são muito vistos, né, na internet também. Então, você é um convidado aqui permanente da TV Comunitária. São recordistas no canal do YouTube. De audiência, isso. Eu agradeço bom, essa oportunidade. O filme Elysium tem muita coisa para a gente explorar, né? E aqui, enfim, antes de assistir o filme, vocês dois fizeram muitos comentários. E eu vi muito depois de vocês. Para ser bem sincera, eu me decepcionei um pouco, mas a gente vai falar isso ao longo do programa. Eu sei que vocês dois são grandes entusiastas do filme. Falou do filme, eu fui ver, eu fiquei fantástico. Eu acho o filme sensacional. Vamos começar então passando o trailer para o nosso telespectador. Para quem não assistiu o filme, tem a oportunidade aí de ver qual é a temática trabalhada. Então, coloca aí para a gente, por favor, Bruno. Ah, hello, madam. I need to get to Elysium. Whoever has this has the power to override their whole system. Hey, bring down the bone saw! This ain't gonna kill me. You can save everyone. We're gonna break into the most heavily guarded place in the universe. Oh, yeah. Bom, Dierle, acho que a gente podia começar então explorando e explicando melhor para o telespectador que acabou de ver o trailer qual que é a história do Elysium, da base espacial, a Terra, enfim. Qual é a trama do filme? Na verdade, o filme faz uma análise, na verdade trabalha com um simbolismo através da linguagem da ficção científica em torno da figura da divisão de classes, que é um fenômeno recorrente desde o início da modernidade. É claro que ele utiliza num cenário futurístico, no qual a divisão de classes estabelecida criou uma base espacial, que fica fora do planeta Terra, no qual a elite habita, ela vive nesse local, e toda, digamos assim, a ralé estrutural, ela vive na Terra, em condições médicas muito ruins, exercendo praticamente um trabalho escravo sobre um governo autoritário que vem de Elysium. E no final das contas eles não têm qualquer contato com os aspectos positivos de uma vida, digamos assim, glamourosa que as pessoas conseguem oferir, os bilionários conseguem oferir em Elysium. E no final das contas ele acaba desenvolvendo toda uma linguagem para isso, que remonta de um modo extremado o que nós temos na atualidade e que é o fenômeno e são os grandes paradoxos da modernidade. A questão da divisão de classes, a questão de que quem vira elite, ele não tem o menor interesse em reestruturar a divisão de classes e promover uma inclusão social daqueles que se encontram nessa ralé estrutural. Traz a questão em torno de que se não houver uma movimentação das próprias pessoas que não vivenciam essas benesses da elite para se manifestar
E o filme traz uma figura, na verdade, através de um movimento revolucionário que existiria, inclusive é presidido, é dirigido pelo Wagner Moura, que atua brilhantemente. Tem umas coisas interessantíssimas a partir daí. Que ele tem essa vivência, mas ele acaba provocando uma análise desse simbolismo de que se a população, e na verdade, se nós quisermos que a divisão de classes, em alguma medida, ela seja reestruturada, se nós dependermos só da elite desejar fazer isso, isso provavelmente não vai acontecer. Então você acha que ele é um convite à revolução? Não, ele é um convite É uma crítica. Não, ele é um convite à percepção do que é o exercício da cidadania. É claro que o filme é um filme hollywoodiano, ele trabalha dentro de uma linguagem muito própria, que é a linguagem de Hollywood. Apesar de que o próprio diretor, em outros filmes, inclusive, já traz essa figura crítica. Eu acho que isso é um dos elementos sensacionais desse diretor, né? Que tem 2 filmes só, é um cara jovem, sul-africano, né? Fez o primeiro Distrito 9, que também vai dentro dessa mesma linha. Eu acho que ele pega uma linguagem pop, uma linguagem popular, né? A linguagem da ficção científica, com toda a sua estrutura, né? O herói, ele é caucasiano, né? O Matt Damon, né? É um cara, mas ele pega essa estrutura para fazer o quê? Para contar a realidade, ou de alguma forma desocultar esses jogos reais de poder que estão aí, né? O filme ele tem um monte de questões. A gente estava lendo na internet agora alguns comentários do filme, entre vários aspectos que tem, e eu acho que esse elemento é o que, para mim, no Blomkamp é o mais fascinante dele, ele pegar a linguagem popular para ajudar a permitir que as pessoas possam enxergar os reais jogos de poder. Na verdade, ele dá essa linguagem ficcional, mas para algo que existe, em vários aspectos ali. E a gente estava vendo na internet agora um comentário do filme falando que o Wagner... curiosidades. Eu estava mencionando curiosidades sobre o filme. E aí um cara que escreveu o comentário falou que o Wagner Moura era o vilão. Não, que esse é o primeiro filme internacional do Wagner Moura e que é o primeiro filme em que ele é vilão. Pois é. Imagina se ele é o vilão. Ele é o herói do filme. Na verdade, a figura... E outro detalhe, é que o filme que ele foi a grande estrela, ele era o herói, ele era o do Bop, né? Exato. Aí ele era do mal, lá ele era o herói e nesse ele é o vilão. Lá ele era o herói, era do bem, o cara que torturava, entrava na fábrica batendo, matando, etc. E agora que ele é o revolucionário, ele é o vilão. Ele é, na verdade, o cara, né? Porque o Matt Damon é complicadíssimo, tem as suas contradições, etc. Né? Verdade, o herói ali é a figura mais importante do filme é o Wagner Moura. E isso mostra a importância desse exercício de cidadania. Obviamente que o filme vai utilizar-se, às vezes, até do discurso da violência. Não é isso não é esse simbolismo que eu acho que é fascinante do filme. É a questão da pessoa perceber que se tornar cidadão não é simplesmente se colocar na figura daquele que cobra de alguém, desse outro salvador, que pode ser uma figura transcendental, pode ser um político, pode ser um Estado, seja lá quem for, e não assume a responsabilidade pela mudança. Porque a partir do momento em que o próprio Matt Damon, ele assume por uma contingência, que senão ele ia acontecer uma determinada coisa não vou contar, mas ele está num dilema moral ali, do individualismo, do egoísmo versus a... Pois é, e aquela situação contingencial individual o convida a se tornar um manifestante dentro da leitura do filme para tentar promover uma mudança. E aí ele procura o líder da revolução, que é o próprio Wagner Moura. Mas digamos assim, esse exagero do que é a divisão de classes que o filme mostra, porque ali é o exagero completo. Mas a realidade é exagerada, né? A realidade é um exagero porque a elite vive em outro lugar, eles vivem na base espacial. Mas, no final das contas, o que na atualidade está acontecendo é exatamente as pessoas viverem em uma base espacial, que são os condomínios. São várias fechados. Gente, olha só, para mim o ponto positivo do filme é, por exemplo, o simbolismo de que na Terra, que é o lugar da ralé, né, eles falam espanhol. E lá em Elísio eles falam francês e inglês. Exato. Isso é muito simbólico para mim, né? Essa oposição entre o norte e o sul e o papel
geográfico que esses países representam. São cenários reais, são favelas mexicanas, assim como no outro filme ele filmou em favelas da África do Sul. Né? Bom, nesse caso de Elysium, a filmagem da Terra é feita no México e a filmagem de Elysium é feita em Vancouver, no Canadá. Então, assim, existe Elysium. Existe Elysium. Vancouver existe a Terra em Elysium. Já, Alphaville, isso é um fato. Elysium. Exatamente. Belvedere, então, Elysium. Existe isso numa dimensão mais local, que é, por exemplo, na cidade. Se a gente pegar qualquer cidade brasileira que tem o seu Alphaville, seus condomínios, né, de alto luxo, então você já tem numa dimensão local essa diferença de classes. E numa dimensão global, isso acontece com países de um alto poder econômico. Ontem no doutorado a gente discutia isso, teve um aluno que apresentou um trabalho muito interessante falando que são dezenas de Alphavilles que tem no Brasil e tem um condomínio fechado sendo construído agora em Santa Catarina que tem pista de avião e um monte de hangares para os aviões dos moradores do condomínio fechado. Isso vai acontecer aqui no condomínio. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, indo para, acho que para Confins, vai ter um condomínio. É porque a gente fala aqui, mas o programa já está sendo assistido por gente no mundo inteiro. Né? Já tem uma audiência. Hoje já tem audiência. Nossos amigos, inclusive latino-americanos, que vêm aqui e acabam levando Pois mas essa questão de... Primeiro, essa mostra essa divisão de classes extremada, que é a realidade, eu achei muito interessante. E a mensagem de que quem é elite, no final das contas, eles estão preocupados com os próprios interesses. Existe um jogo de poder dentro de próprio Elysium, pelo poder, que é uma temática importante para o enredo do filme. E tem a coisa da tirania, da tirania, e que mostra que eles não têm a menor preocupação com quem está na Terra. Eles estão preocupados com os jogos de poder deles ali, mas eles não têm a menor preocupação com os dilemas que podem estar acontecendo com os seres humanos, que não são vistos como seres humanos. Tanto que eles viram assim, falaram assim, olha, fale longe de mim, não tussa perto de mim, porque... É a coisa moderna, nós versus eles, nós os superiores. Que estava presente no primeiro filme do Blue Camp, que é o Distrito 9. Distrito 9. O Distrito 9 é um enredo até mais pesado, porque os outros são, na verdade, são alienígenas que têm uma figura de barata. De barata gigante. Mas é que tem o simbolismo, que é essa coisa de ser repulsivo. Ser repulsivo. É um outro repulsivo. Então, assim, é uma coisa mais extremada nesse sentido. Mas nesse, é até mais, em alguma medida, mais leve nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, as pessoas vão, digamos assim, se identificar mais, porque são seres humanos. Porque quando você vê no primeiro filme a figura da barata gigante, que é mais sofisticado para você ter essa percepção, você né? percepção, não, a barata gigante sou eu, na verdade. É o pobre favelado ali, que é tratado igual barata mesmo. Como miserável e tal. Agora, nesse filme, não, fica bem evidente para qualquer espectador essa figura. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Distrito 9, então, no segundo bloco? E eu quero também trazer aqui a crítica ao Elysium, que eu quero levantar o problema e vocês dois resolverem aí. Vamos fazer um pequeno intervalo, então daqui a pouquinho Contraponto Cultura está de volta. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh Minas Gerais.
Contraponto Cultura está de volta no programa desta semana. A gente está falando sobre o filme Elysium, do diretor Neil Blomkamp. E o nosso convidado para comentar aqui o filme é o Dr. Gerli Nunes, que é um convidado permanente aqui da TV Comunitária. Bom, a gente encerrou o primeiro bloco fazendo uma referência ao primeiro filme do diretor Neil Blomkamp, que é o Distrito 9, e eu falei que faria aqui minha crítica, né? Bom, eu quero então já problematizar... Ao Elysium e ao Distrito 9. Ao Elysium, não, nem menos ao Distrito 9, talvez até porque ele tivesse menos pretensão, né? Inclusive em termos de recursos. O Elysium foi muito mais caro. 3 vezes mais caro. Ele fez o primeiro com 30 milhões de dólares, o segundo com 100 milhões de dólares. Pela bagatela de 30 milhões ele fez o Distrito 9. Foi baratinho. Mas a questão que eu quero colocar é o seguinte... o filme, primeiro que eu acho que ele simplifica muito, ele é muito clichê, é uma coisa que perde um pouco, você fala, mas é uma linguagem para atingir o público, mas eu acho que ele é muito clichê. E no final, a ideia de que tornar as pessoas iguais, porque Elysium passa a ser um território de trânsito de qualquer pessoa, né? Eu acho que simplifica uma questão que é mais profunda e que não é trabalhada no filme. É como criar o acesso àquele nível de desenvolvimento, tecnologia e consumo para todo mundo. Então, ele não, o que ele simplifica? A necessidade de pensar uma outra forma de viver, que é muito mais sofisticada do que dizer, não, isso tem que ser acessível a todo mundo. Não é possível que Elysium exista para todo mundo. Então, o que nós vamos fazer? Mas esse é o problema, na verdade. O filme traz isso e ele simplifica isso em relação à questão médica, que é o grande problema que existia na Terra, que ninguém tinha tratamento médico há quanto tempo. E que aí entra a questão norte-americana hoje. Acho que o filme vai dando vários toques da contemporaneidade. Exatamente. Né? Os Estados Unidos, quem tem muita grana, tem melhor atendimento médico do mundo. Quem tem média grana, médio atendimento. Quem tem pouca grana, não tem nada. E eu acho que o filme, o enredo dele é construído exatamente dentro dessa temática americana. Então, eu acho que ele, claro, ele é clichê, ele simplifica, ele é um filme hollywoodiano. Então, assim, esperado um filme hollywoodiano com Matt Damon e a Jodie Foster, que fosse um filme altamente... Fosse um filme francês, né? Eu acho que é pedir demais. Mas é falsa essa ilusão de que chegamos a Elysium, agora as portas estão abertas, todo mundo pode entrar em Elysium. Todo mundo vai poder se tratar. Ele está tratando do dilema americano agora, que é essa questão do dilema do tratamento médico. É claro e evidente que ali ele simplificou no sentido de que ficou parecendo que as pessoas teriam condição de ter as mesmas condições de uma igualdade no nível de Elysium. E é claro que isso é evidente. É um final, assim, uma redenção, né? E essa coisa é falsa. Mas ele trabalha dentro do discurso, e isso também é uma crítica que eu faço, dentro do discurso do salvador da pátria também. Porque no final das contas... E que é o Matt Damon, que caiu na mesma, que é o loirinho, mas o bonitinho, outro, o brasileiro lá, o Wagner Moura, que é o herói. Pois Ele é que... Sim, mas ele dá as condições para que o Salvador, que inclusive tem um final glorioso lá, aconteça uma série de coisas com ele lá. Que é o branco galã, que é o branco galã, entendeu? Então, assim, e isso também me incomodou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o saldo do filme é muito positivo. Primeiro, para ele permitir, com uma linguagem muito singela, que traz uma permissão de um simbolismo fácil, para qualquer pessoa ver o filme e perceber essa questão e os dilemas atuais. Quais dilemas? A modernidade cria, primeiro, uma padronização de comportamentos. Se você não assume um determinado tipo de comportamento, você não é tido por virtuoso. É tão fácil a linguagem que ele só falta explicar, né, com microfone, assim. Gente, Elysium, rico, terra pobre, mas é um filme popular. Óbvio, ele passa por várias outras questões. Ele passa pela questão da imigração. Né? Ele denuncia a questão lá, eles têm um governo que seria um governo parlamentar, né? Tem um primeiro-ministro, eles todos muito bons, pensando em direitos humanos. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está desocultando, ele está tirando o véu, ele está pegando a linguagem popular, simples, que é a linguagem popular que é feita sempre à direita, né? Para justificar aquela coisa do bem contra o mal, etc. Ele pega essa linguagem e põe um novo conteúdo. Um novo conteúdo que ele vai justamente buscar revelar ou desocultar esses jogos de poder que a gente vê, mas que a maior parte das pessoas estão vivendo como se não acontecesse. Tudo isso é muito óbvio,
Mas, infelizmente, para a grande maioria das pessoas, não é. E tem mais uma coisa. Como, enquanto obra de arte, eu senti falta daquele espaço de quem está assistindo o filme criar alguma coisa. Porque é tudo muito arte óbvio. Pop. Não é uma Bom, o Distrito 9 arte não é sofisticada para poucos. Não é um filme francês, não é uma arte sofisticada para poucos. É uma arte Será pop que ele alcançou, assim, porque, por exemplo, eu não ouço comentários sobre esse filme, senão entre os nossos amigos, por exemplo, entre os alunos, né, eu não ouço comentários sobre isso. Eu não sei exatamente se esse filme atingiu com essa capacidade... Mas eu acho que esse filme não atingiria mesmo no cinema esse público, porque como é um filme que traz uma linguagem crítica, a própria divulgação dele não é a mesma de um outro filme de Hollywood. Não, até a divulgação dele, que a gente leu isso na internet, era muito interessante, que a divulgação dele nos Estados Unidos... foi do Distrito 9, é verdade. Que eles colocavam lá só Distrito 9, não explicavam que era um filme, e falavam, se você não é humano, ligue para tal número. Pois é uma coisa segmentada. Eu acho que é o tipo do filme que vai ter um sucesso enorme quando for para televisão. Não, nas outras mídias. A partir do momento em que ele for na internet, pode virar um filme cult. Eu acho que ele tem tudo para virar um filme cult. Um filme cult. Exatamente porque ele tem essa linguagem muito popular. Ele é pop mesmo. E a arte pop, gente, porque a arte, essa coisa também elitista, de uma arte para poucos, né? Eu escrevo literatura para poucos lerem. Eu escrevo poesia para poucos. Por que é isso? A gente tem que fazer, isso. Olha, vamos enxergar a arte, aquele livro daquele italiano, que não vou lembrar o nome dele agora, que ele fala a arte como estranhamento. Eu acho que muita pretensão dele, causar um estranhamento, falar, opa, tem alguma coisa diferente nessa linguagem que eu estou habituado a ouvir, né, do bem contra o mal, olha, tem alguma coisa, né, o bem não está no lugar dele, o bem está no lugar do mal, o mal está no lugar do bem. Olha como é que esse cara que faz o comentário caiu nessa armadilha. Ele falou, o Wagner Moura é o vilão. Não, ele é o herói. Exato. Então, ele inverte os sinais. Eu acho sensacional do filme. Ele inverte os sinais. Para quem está acostumado a ver outro tipo de filme, o filme pode parecer muito singelo. Mas para a grande maioria das pessoas que está acostumado com os clichês e está imerso dentro dos paradoxos da modernidade, a pessoa acha aquilo absolutamente natural. Tanto que ele enxerga esses filmes nos quais há uma violência muito grande de uma pessoa. Peguemos o próprio Wagner Moura. Você pega o Tropa de Elite 1, ele é aclamado como um herói. O Tropa de Elite 2... Quando ele se torna herói. Ele se torna herói, muitas pessoas não entendiam muito bem qual que era o novo papel do capitão. O Capitão Nascimento agora não está tão divertido, não está em crise. Ninguém. Não está torturando mais. Ele não está torturando. Está precisando de um ansiolítico. Pois é. Então, assim, eu acho que para muitas pessoas esse simbolismo com essa clareza que o Elysium viabiliza, eu acho muito interessante. Até para mostrar, e eu acho que essa mensagem é muito importante, que se as pessoas ficarem esperando outros para tentar fazer modificações para o seu entorno, e ele próprio não assumir a responsabilidade da sua própria vida e de coisas que ele pode mudar no seu entorno, dentro do seu microcosmo, eu não consigo promover mudança social. É acreditar que pode mudar. Acreditar que pode mudar. Sair dessa... Porque esse discurso, só para deixar claro, esse discurso da inclusão que você nos provocou, como promover uma inclusão, porque o filme simplifica para a questão médica. Eu concordo integralmente, mas esse é o dilema desde o início dos estados de bem-estar social. E o filme pretende dar resposta para isso também. Não é isso. Mas eu acho que é uma questão o problema importante. É que eu acho que ele induz a uma ideia que é equivocada e simples. Não, basta assim, ser acessível a todo mundo. Não, nós temos que pensar em outra forma. Mas a ideia de que é possível romper com isso. Né? Outro dia, em sala de aula, eu vejo muito falando com meus alunos, 18, 19 anos de idade, outro dia tinha um falando, não, professor, é assim mesmo, a regra é essa, a gente tem que jogar a regra do jogo. Eu falei, não, vira a mesa, faz outro jogo, cria outra regra. Para com isso. Porque um conformismo, essa coisa, sempre foi assim, sempre será. E o filme fala, não, a gente tem que voltar a acreditar que... voltar a buscar a utopia, porque a utopia pelo menos nos põe em movimento. Né? E é inexorável. O contexto inicial do filme, tudo está estabelecido. Eu sou nada vai mudar. Ali mesmo. Olha, eu remeto o nosso telespectador ao Distrito 9. Aliás, eu acho que o espectador devia ver os dois. Claro, Até para que ele também forme o seu convencimento em torno da questão, porque eu acho que os dois filmes têm muito a contribuir. Até para a pessoa criticar.
Ele não pode ficar com o nosso argumento. Lógico. E porque o Distrito 9, ele foi inspirado, né, na vivência do próprio diretor na África do Sul. Sim. E, na verdade, é um caso de despejo em uma favela. Só que os despejados são ETs. São ETs, né, que são baratas gigantes. A gente tem aí também o trailer do Distrito 9. Vamos passar também o trailer. Coloca aí pra gente, por favor, Bruno. Nobody comes back late at night anymore. They have more security. The government noticed that they were moving into new areas. That's when things started to get out of hand. They don't belong here. They're spending so much money to keep them here when they could be spending it on other things. At least they're keeping them separate from us. A lot of bad things started to happen. They must just go. I don't know where they go. They must just go. We're at the breaking point. People are living in fear. Why are you here? Why don't you just leave? How do your weapons work? I just want everyone watching this right now to learn from what has happened. Bom, então a gente proporcionou aí para o telespectador uma provocação, né, para que ele assista e um convite para assistir o filme Elysium, que é o objeto principal da nossa discussão, e o primeiro filme do mesmo diretor, que é o Distrito 9. Gerli, qual que é a sua palavra aí de despedida para o nosso telespectador? Eu acho que realmente esse programa cumpriu mais a função de ser provocativo mesmo e chamar o espectador para assistir os filmes e promover uma releitura da própria sociedade nesse contexto tão brutal de desigualdade e divisão de classes. Zé Luiz. Isso aí. Pois é, eu acho, vejam o filme, né? E o filme tem muito essa qualidade de ajudar a gente a revelar algumas coisas que estão ocultas em vários jogos de poder. E ali ele vai ter vários pontos que depois a gente pode voltar a discutir. Com certeza, e agradeço mais uma vez o convite. Bom, a gente tem uma série de outros filmes também que vão problematizar essa questão da desigualdade, outras tantas que são muito importantes para a gente discutir aqui no Contraponto. Semana que vem tem mais filme, mais livro, mais convidado para você, nosso telespectador.